É a gravação. Ok. Bem, turma, então vamos começar com a aula, tá? Peço para vocês, nesse sistema do Teams, vocês têm algumas variantes do Google Meets, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, lá em cima, no quadro, para quem tiver com usa aplicativo, tem uma mãozinha, levante a mão. Não sei se vocês viram, tá? Levante a mão, vocês apertam para a gente poder falar, tá? Para vocês pedirem a voz, a palavra, e aí vocês podem fazer perguntas sem problema nenhum, tá? Tem o chat normal, tá? Sem problema nenhum. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Acho que isso é o que eu preciso inicialmente para vocês, tá? Então a gente vai começar a aula aqui, tá? Então esse é o exemplo 8, tá? Daquela aula passada que a gente tinha parado aqui nos exemplos. Então a gente começa. O sistema de abastecimento de água de uma localidade é feito por um reservatório principal com nível da água suposto constante na cota de 812 metros e por um reservatório de sobras que complementa a vazão de entrada na rede, tá? Esse aqui seria o reservatório de sobras, tá? Só para vocês entenderem do que você está falando. Com nível de água na cota de 800. No ponto B, tá? Aqui no meu ponto B, na cota 760, eu tenho minha rede de distribuição. Então, na verdade, o que eu tenho aqui são dois reservatórios, um reservatório montante e um reservatório jusante. Os dois numa cota superior à entrada da minha rede de distribuição, tá? Então, o que acontece é que ele principalmente é abastecido por esse reservatório A, tá? Só que quando aumenta o consumo, em que esse reservatório não consegue abastecer por completo, esse outro reservatório aqui entra em ação, tá? O que ele quer saber é qual o valor particular da vazão de entrada na rede B, ou seja, qual é o QB. A linha piezométrica no sistema é mostrada aqui abaixo. Então, a linha piezométrica vocês veem que está descendo aqui entre o A e o B, tá? Determine a carga de pressão disponível em B. Então, ele quer saber qual que é o CPB. O material do adutor é aço soldado novo, utilizar a fórmula de Haas-Williams desprezando as cargas cinéticas nas duas tubulações, ok? Então, vamos lá. Então, pela situação da linha piezométrica, a gente conclui que o abastecimento está sendo somente feito pelo reservatório superior, tá? O reservatório de sobra está sendo abastecido, tá? Já que a cota piezométrica em B é superior a 800 metros. Voltando aqui na imagem, só para vocês entenderem, é o seguinte. Para que esse reservatório aqui, ou seja, esse reservatório, do jeito que está aqui a figura, tá? Isso aqui é a nossa linha piezométrica, tá? Então, do jeito que ela está desenhada aqui, eu não tenho uma queda aqui, né? Ou seja, eu estou abastecendo aqui. Se essa linha chegava aqui no meu B, tivesse uma queda e ficasse aqui horizontal ao meu reservatório C, ou houvesse aqui uma linha piezométrica aqui no B e uma outra linha piezométrica aqui no C, ou seja, em queda, aí sim os dois estariam perdendo carga para alimentar o meu ponto B aqui, tá? Como a minha linha piezométrica ela começa lá no meu A e termina aqui no meu C direto, tá? Então o que ele está dizendo por esse desenho aqui é que esse reservatório, além de abastecer o B, também está abastecendo o C. Tá? Entenderam isso? Tá? É isso que a gente está vendo. Tá? Outra coisa também que
essa linha pesométrica mostra que as perdas de carga nos dois trechos são iguais, né? Porque ela é contínua, tanto do A até o meu reservatório C, ela é contínua. Então, as perdas de carga tem que ser igual para as duas tubulações. Se houvesse uma perda de carga diferente entre esse trecho, opa, deixa eu botar aqui, entre mas hoje ele não está, entre o trecho, né? Você vê que são trechos diferentes. Se houvesse perdas de carga diferente aqui, mesmo que esse reservatório estivesse abastecendo esse reservatório e as perdas de carga nas duas tubulações fossem diferentes, a minha linha também ia fazer isso aqui. Ela vinha, eu tinha que ter alguma coisa para ela continuar, tá? Vocês entendem que eu tenho que haver alguma mudança, tá, na minha reta aqui para indicar essas diferenças, tá? Como não houve, então a gente pode supor essas duas informações dadas no exercício. Então a gente começa com as nossas suposições para poder fazer o exercício. Então a primeira coisa que a gente sabe é que o reservatório A está abastecendo o B, tá? E que as perdas de carga são iguais nos dois trechos, tá? Porque não tem mudança na inclinação da minha reta. Ok? Até aí tudo bem, né? Deixa eu ver só se tem alguém aqui que não conseguiu entrar. Não, até agora todo mundo está aqui. Muito bem. Então, vamos continuar aqui. Então, as duas perdas de carga são iguais. Então, se eu pegar as diferenças aqui, 812 menos 800, dividido pelo comprimento, eu tenho a perda de carga no... Ou seja, eu tenho aqui a variação de cota, aqui o comprimento das duas tubulações. Se eu pegar a diferença de cota dos dois e dividir pelo comprimento, eu tenho a perda de carga unitária por metro. Concordam comigo? Tá? Então, tá lá. J1 igual a J2 e que os dois são iguais a 0,0112 metros por metro. Ok. Se a gente pegar a tabela que eu vou mostrar a seguir, tá? Para um coeficiente de rugosidade C, é a tabela 2.3, se eu não me engano. Depois eu vejo isso. Do livro do Porto, tá? Pegar a rugosidade 130, e essa rugosidade eu também peguei lá de uma tabela, que é de aço, deixa eu lembrar o nome do aço soldado novo, tá? Então, C dele é 130. A gente determina a vazão nos dois trechos, tá? Pela constante beta. Então, tem aqui, ó, aço soldado, tubos novos, 130. E a tabela, valores de constante beta para vazão em metro cúbico por segundo. E a perda de carga em metros por 100 metros. Para 130, a gente teve lá, deu 0,0112 para cada 100 metros. Eu tenho 1,12. Então, procuro aqui no C de 30, 1,12 está por aqui, tá? Daqui próximo disso aqui, eu tenho o diâmetro aqui, tá entre esses dois diâmetros aqui, tá? Então, o meu primeiro trecho aqui, tá? Eu vou lá no meu primeiro trecho, 6 polegadas. Qual o valor da constante beta que eu vou achar? Eu sei o meu J, né? C, 130. E eu tenho aqui a primeira 1,345 vezes 10 a terceira, tá? Esse é o meu valor de beta, ok? Ou seja, o diâmetro de 150 milímetros. Para o meu trecho B, eu estou falando aqui de 4 polegadas. Para C, 130, eu tenho um beta de 9,686 vezes 10 a terceira. Ok? Bem, encontrei os dois betas do meu trecho AB e do meu trecho BC. Certo? Então, eu sei que o J1 é beta vezes Q1 elevado a 1,85. Tá? Eu não tenho a vazão, mas eu tenho a perda de carga, né? E essa perda de carga eu tenho que entrar com o valor 1 metro para cada 100 metros, tá? Porque é como a gente trabalha naquela tabela, ou seja, esta equação
para funcionar essa equação com aquela tabela, o valor de J aqui é sempre entrar, você vai entrar sempre, tá? Metro para cada 100 metros. Tá? Tem que lembrar isso aqui na hora de fazer as conversões. Então, para vocês aplicarem a equação de beta daquela tabela, né, o valor de beta da tabela, a minha perda de carga unitária tem que ser metro para cada 100 metros. Tá? Só isso. Então tem aqui 1,12 é igual a 1,345 vezes 10 a terceira, vezes vazão do meu trecho 1 elevado a 1,85. Então eu sei que a minha vazão 1 é de 0,0216 metros cúbicos por segundo. Ok? Faço a mesma coisa no trecho BC. Eu tenho o J2 é igual a J1, então isso eu não me preocupo. O valor aqui do meu beta é diferente. Então eu aplico beta que eu defini lá olhando na minha tabela. E eu defino também qual a vazão de Q2, ou seja, qual é essa vazão aqui no meu trecho, que é de 0,0745 metros cúbicos por segundo. Tá? Então, se eu fizer essa diferença, por quê? Vamos lá, por que eu faço a diferença? Essa diferença, ou seja, o meu QB, tá? Deixa eu ver. O meu QB aqui é a diferença de Q1 menos Q2. Porque, lembra que a gente olhou lá, ó, esse aqui é a nossa linha pesométrica. A linha pesométrica está mostrando que o reservatório em A abastece QB e abastece esse outro reservatório também, certo? Os dois estão sendo abastecidos os dois pontos estão sendo abastecidos por aqui. Se eu consigo determinar a vazão nesse trecho, e eu estou determinando esta vazão, e essa vazão nesse trecho é o que está indo para o outro reservatório. Então, se eu tenho uma vazão nesse trecho e subtrair a vazão que está indo aqui para o reservatório, eu vou automaticamente definir qual é a vazão que está saindo para esse lado aqui. Tá? Então, é por isso que eu fiz a diferença de Q1 menos Q2 vai ser o meu QB, que é 14,2 litros por segundo. Tá? Ficou claro isso aí, né? Não é tão difícil. Algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, tá? Quase que pegadinhas, mas é só tomar cuidado para a gente não se atrapalhar na hora de resolver a questão, tá? Como que é a minha carga em P? Meu CPB vai ser 812, ou seja, esse é o meu CPA menos a perda de carga, né? CPA, ou seja, carga no meu ponto A é igual a carga no meu ponto B mais as perdas de carga. Então, eu simplesmente estou fazendo direto. Ou seja, a carga de pressão em A é igual a carga de pressão em B menos a perda de carga que ocorreu aqui. Então, ele quer saber qual a perda de carga que ocorreu aqui, né? Então, eu sei que o meu CPB é 812 menos a perda de carga aqui. 812, a perda de carga vai ser o J1 vezes L1. Eu já tenho meu J1 calculado. Então, eu sei que o meu CPB, ou seja, a carga em B, que eu não sei, vou descobrir agora, é 812 menos 0,0112, que multiplica o comprimento da minha tubulação. Então, aqui no final, meu CPB é 804,72 metros. Tá? Então, essa aqui é a carga de pressão no meu ponto B. Ok? Foi o que ele pediu lá no exercício. Ok? A carga de pressão nada mais é que a diferença entre a cota pesométrica e a cota geométrica. Então, eu posso saber também que o meu PB, né, ou seja, a carga de pressão disponível no meu ponto B, vai ser igual à diferença entre as cotas. Certo? Se a minha cota piezométrica, tá, que é o meu CP, cota piezométrica no meu ponto B, é 804,72, e minha cota
geométrica no meu ponto é 760, que está aqui, subtraindo os dois, eu tenho 44,72 MCA ou 438,26 kN por metro quadrado, tá? É apenas isso, a carga de pressão no meu ponto. Qual que é a pressão que eu tenho aqui nesse ponto, ok? Entenderam até agora? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Não, né? Vamos para o exemplo 9, tá? Lá do livro. Determinar, lembra que eu falei, ó, cuidado que a gente explicou lá a questão uma figura qualquer, aí eu falei assim, a gente nunca vai usar até que apareceu uma. Então, no exemplo 9 é determinar a perda de carga unitária em um conduto semicircular de fundo plano, de concreto armado liso, 1,5 de diâmetro, transportando como conduto forçado água na velocidade de 3 metros por segundo. Então, é isso que ele está falando, tá? É um conduto nesse formato, tá? Poderia ser uma galeria, tá? Só que se fosse uma galeria em que não tivesse totalmente preenchido, né? Ou seja, a água tivesse a qualquer ponto aqui o nível d'água, a gente ia trabalhar com hidráulica de canais e não hidráulica de pressão, mas nesse caso aqui ele fala que está funcionando como conduto forçado. Então, se está funcionando como conduto forçado, a gente vai usar a hidráulica de pressão, tá? Normalmente. Muito bem, então, primeiro a gente separa aí os parâmetros geométricos, tá? Então, a área da minha figura é πd ao quadrado sobre 4 sobre 2, porque é metade de uma circunferência, tá? Semicircular. Então, aqui a minha área passa a ser 0,884 metros quadrados, ok? Então, é a área da minha figura. O perímetro vai ser o quê? 2πd sobre 2, que é o perímetro de um semicírculo, né? Perímetro no círculo seria 2πd, então, no caso, 2πd sobre 2 é o perímetro do semicírculo. Mais o diâmetro do fundo, tá? Mais o diâmetro, né? Que seria mais L ou mais D, aí fica um pouco como que a gente já vai chamar de D aqui, que é o diâmetro do fundo, que é o fundo, porque o perímetro dele é essa borda toda mais o fundo. Então, o perímetro é 2π vezes 1,5 sobre 2 mais 1,5. Então, o perímetro é de 3,854 metros. Por que eu fiz isso aqui? Porque eu vou precisar calcular o meu raio hidráulico, a área sobre o perímetro. Tá? Então, a área sobre o perímetro, 0,884 sobre 3,856. Meu raio hidráulico é 0,229. Por que eu fiz isso? Para que eu utilize as equações de hidráulica sob pressão, eu preciso achar aqui um diâmetro equivalente, tá? E meu diâmetro equivalente vai ser igual, 4 vezes o diâmetro equivalente aqui dessa minha figura, né, desse meu conduto semicircular, vai ser igual a 4π raio hidráulico, tá? 4 vezes o raio hidráulico da minha figura. Então, o diâmetro equivalente é de 0,917 milímetros. O que eu fiz aqui? Eu converti um conduto semicircular de fundo plano com diâmetro igual a 1,5, eu converti ele para um círculo, tá? Com diâmetro equivalente de 0,917, ou seja, aqui eu posso aplicar as equações de hidráulica de condutos forçados, aqui eu não poderia, certo? Isso aqui é uma figura qualquer. Eu tenho que converter essa figura qualquer num círculo, tá? Porque as equações nossas são todas em tubos circulares. Então, essa que é a jogada, ok? Muito bem. Então, o concreto armado liso tem o meu epsilon igual a 0,25 milímetros. Epsilon sobre o diâmetro equivalente, ou seja, isso daqui a gente está tendo a rugosidade relativa, né? Rugosidade relativa. Eu pego minha rugosidade
divido pelo diâmetro equivalente, eu tenho minha rugosidade relativa, que é 0,273 vezes 10 a terceira. Isso daqui, por quê? Eu vou calcular também o número de Reynolds, que é a velocidade que eu tenho lá, vezes o diâmetro, o diâmetro equivalente, sobre a viscosidade, tenho aqui meu número de Reynolds. Isso aqui para eu achar o fator de atrito. O fator de atrito é 0,25 sobre o log de... Isso daqui, ó, é a rugosidade relativa, certo? 1 sobre 3,7 que multiplica a rugosidade relativa, mais 5,74 dividido por Reynolds elevado a 0,9, tá? Muito bem. Está dentro das faixas de Reynolds, né? Deu 2,75 vezes 10 a sexta, está dentro aqui. E nossa rugosidade relativa aqui também, ó, 0,273, então, vezes 10 a menos 3. Então, também está dentro da faixa. Eu posso utilizar essa equação para fator de atrito. Calculo a equação e eu acho aqui um fator de atrito de 0,015. Ok? Minha perda de carga unitária é o fator de atrito que multiplica velocidade ao quadrado sobre diâmetro ou diâmetro equivalente vezes 2 vezes a gravidade. Resolvendo essa equação, já tem aqui o fator de atrito, né? O fator de atrito está aqui. Velocidade foi dada. O diâmetro equivalente a gente calculou. Resolve essa equação, tem aqui a minha perda de carga unitária de 0,0075 metros por metro. Ok? Eu não fiz o teste ainda e também esqueci de perguntar para vocês. Vamos usar como palavra-chave para nossa presença aqui Teams, tá? Vocês podem escrever lá no chat. Tem um chat aí até vocês entenderem aí. Professor, Fala, Otávio. eu não tô conseguindo ver o slide. Você não está vendo o slide? Turma, todo mundo está vendo o slide? Tá, deixa eu ver agora uma dúvida aqui. Otávio, me tira só uma dúvida. Você está acessando pelo computador ou por Eu celular tô ou coisa pelo, parecida? eu baixei a versão do Windows, eu tô no computador. Pelo computador? Então dá Aham. uma olhada lá no seu Teams. Normalmente você vai ter uma janela onde aparece ele, na verdade, ele vai abrir várias janelas. Você tem que procurar a janela da apresentação. Vê se você consegue enxergar lá embaixo. Isso aí às vezes acontece, tá? Vê se você está conseguindo ver, achou aí? Pera aí. Então, eu cliquei. Pô, só cliquei na reunião. Pera aí, pra achar. Pera aí, fala de novo. É pra ir aonde? Porque eu entrei, eu fui ingressar, aí tinha aparecido uma janela, aí depois eu não vi mais nada. Só tá aqui. Hum. Só tá aqui. Lá embaixo no seu Windows, tá? Aham. No ícone do Teams, é, se você pôr o mouse em cima dele, ele vai abrir quantas janelas do Teams está aberto. Normalmente ele fica aberto mais do que uma janela, porque uma está Aqui. apresentando. No meu caso, o meu fica o aplicativo e a janela que aparece em todos vocês, tá? Que eu Isso, estou vendo então. aqui. Se eu clicar nessa aí, provavelmente para vocês vai ter essas aí, e uma delas que vai estar apresentando maior vai ser a janela onde está a aula. Vê se isso aparece para vocês. Para você, pelo menos. Não, só tem a janela normal, padrão dele, e a da reunião aqui. Agora me apertou sem me abraçar. Deixa eu tentar achar isso para vocês, porque eu vou ser sincero, para mim, eu pelo menos achei que tá todo mundo vendo. Todos os outros estão vendo a apresentação? Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a apresentação e continuar, eu vou voltar ela para ver se isso acontece, tá? Isso aí é o famoso Windows, né? A gente tá Microsoft é da Windows. O Windows é da Microsoft, assim por diante.
Vê se agora você enxerga. Tá todo mundo vendo a apresentação? E você, Otávio, tá vendo? Deixa eu sair e voltar para ver se aparece. É porque pra mim aqui tá normal, cara. Pra mim tá normal, normal mesmo. Tá? Não tem, pra mim não há. É uma das coisas que eu não consigo entender aqui, porque eu não consigo ver exatamente essa janela. Eu tento fazer isso e não consigo. Ver a janela de vocês, ou a janela onde está a apresentação. A gente está aprendendo junto, tá? A utilizar essa ferramenta. Infelizmente, a realidade é essa. Nada ainda. Ah, Lutávio, agora eu vou Não, ficar assim. segue a aula, depois Tá. eu. Depois você assiste, dá uma olhada no vídeo, tá? Mas depois você tenta filmar a sua tela, alguma coisa no celular, e depois você me manda, tá? Pra gente ver se eu consigo entender o que está acontecendo com o seu, tá? E se algum de vocês que está conseguindo assistir puder fazer a mesma coisa, aí eu consigo entender, porque é a primeira vez, hoje de manhã eu dei uma aula normal, não teve nenhum incidente, está acontecendo esse incidente com você, e eu preciso entender os incidentes para a gente poder ter uma aula normal. Pelo menos o vídeo, depois vai lá para o YouTube, tá? Para o canal do YouTube, ok? Vou aproveitar aqui que agora já começou a ficar quente na sala. Muito bem, deixa eu ver exemplo 9, se eu já terminei ele aqui. Tá. Então, vamos para a lista de exercícios mesmo. Vou ter que fechar lá, senão eu vou ficar com 1 milhão de coisas sem saber o que eu tô. Aqui. Estão vendo aí, né, turma? Deixa eu ver aqui. Estão vendo aí o exercício 01? Tá, então vamos tocar lá. Então, no exercício 01, eu tenho um ensaio de laboratório sobre perda de carga em um tubo de PVC rígido de 2 polegadas de diâmetro, em que o número de Reynolds é 5 vezes 10 a quarta. Qual o maior erro relativo que se comete no cálculo do fator de atrito F, usando duas equações diferentes? A fórmula de Suomi-Jain, tá? Com coeficiente de rugosidade epsilon igual a 0,0015, ou a fórmula de Blasius, tá? Com relação à equação teórica dos tubos lisos. Então, a gente vai calcular pelos dois e vai ver qual que é a diferença, né? Qual que é o erro relativo entre usar uma ou outra equação. Então, a resolução a gente tem diâmetro de 2 polegadas ou 50 milímetros, ou 0,05 metros, tá? Reynolds 5 vezes 10 a quarta, e o epsilon, ou a rugosidade, o coeficiente de rugosidade 0,0015 vezes 10 a menos 3 metros, ok? Então a gente tem lá, por Suomi-Jain, ou seja,
a equação do fator de atrito de sua Jane é aquela 0,25 dividido por log de epsilon sobre 3,7 diâmetro mais 5,74 dividido por Reynolds elevado a 0,9, tudo isso elevado ao quadrado. Simplesmente aplicando e resolvendo esta equação aqui, a gente tem que o fator de atrito por sua Jane é de 0,02088. Ok? Até aí tudo bem, né? Por Blasius, eu tenho aqui, Blasius é 0,316 dividido por Reynolds elevado a 0,25. Aplicando e resolvendo a equação aqui, eu tenho que o meu fator de atrito por Blasius é 0,02113. Para eu saber qual é o erro relativo dos dois, eu só subtraio um menos o outro, né, o maior pelo menor, divido ele pelo maior, multiplico ele por 100 apenas para ter já a resposta em porcentagem. Tá? E aí meu erro relativo é na casa de 1,18%, ou seja, tanto uma como outra, não há problema algum da gente usar quando a gente for trabalhar com PVC. E essa é uma das colocações quando a gente fala da equação de Blasius para PVC. Né? Exatamente foi essa a colocação. Que você pode utilizar sem ter muito erro. Ok? Já que Blasius eu única e exclusivamente preciso saber qual o Reynolds da minha tubulação. Sendo que se eu for usar a sua Jane, eu preciso saber qual que é o coeficiente de rugosidade, eu preciso saber do diâmetro, né? Então aí eu tenho algumas coisas. No outro eu tenho menos informações. Na verdade eu vou precisar também do diâmetro, porque Reynolds é velocidade vezes diâmetro sobre viscosidade cinemática. Tá? Então não tem muita... O diâmetro, de qualquer forma, eu vou precisar saber. Ok? Deixa eu pôr aqui. Eu estou só respondendo aqui um colega. O Fábio tentou chamar. Deixa eu colocar ele aqui. Tentar ver se... O Fábio Segovia tentou entrar na sala, só que em vez dele entrar na sala, ele me fez uma chamada pelo Teams. Como se fosse uma ligação. Oi, Fábio, tudo bom? Deixa eu ver aqui se ele já entrou. Tá aqui, mas não tá. A gente vai... Turma, a gente vai se aprendendo um pouco, tá? Até a gente se adaptar um pouco nesse novo formato, tá? É meio difícil da gente acertar o sistema. Muito bem, então vamos para o exercício 2. Uma água escoa em um tubo liso com epsilon de 0 milímetros, ou seja, teórico, né? A gente não tem uma tubulação com uma rugosidade zero. A gente teria que ter alguma coisa, mas não tem. Então isso aqui é teórico. Número de Reynolds 10 a sexta. E que depois de vários anos de uso, observa-se que metade da vazão original produz a mesma perda de carga inicial. E aí o que ele quer é que você estime o valor de rugosidade relativa do tubo deteriorado. Tá? Então o que está acontecendo aqui é o seguinte. Depois de um certo período, mesmo com uma vazão metade do valor do que eu tinha antes, a perda de carga é a mesma. Tá? Isso daí a gente sabe que quanto maior a vazão, maior vai ser a perda de carga no nosso sistema. Então, nesse caso aqui, o que está acontecendo é que a rugosidade, que não existia nenhuma, deve ter aparecido alguma. Tá?
E aí em cima da rugosidade relativa que a gente vai trabalhar. Então a gente sabe que o Reynolds é 10 a sexta e a rugosidade inicial dele é 0. Tá? Então, a gente sabe que a perda de carga que a gente tinha inicialmente é igual à mesma perda de carga com metade da vazão. Tá? Então, vazão é velocidade 1 vezes a área. Eu sei que a velocidade 1 é igual a vazão sobre área. E a minha velocidade 2 é igual a vazão sobre 2 vezes a área. Tá? Então, isso aqui, a gente está usando uma resolução algébrica, tá? Para a gente chegar à estimativa do valor da rugosidade. Então, eu sei que, inicialmente, a minha velocidade era a vazão dividida pela área. Já a minha segunda velocidade, ou seja, após deterioração, passa a ser a vazão dividida por 2 vezes a área. Ou seja, é como se eu dobrasse a área para eu ter a mesma vazão. Ok? Como eu sei que a perda de carga é o fator de atrito que multiplica comprimento vezes velocidade ao quadrado sobre o diâmetro vezes 2 vezes a gravidade, eu tenho que as duas perdas de carga são iguais. Não é isso? Ó, produz a mesma perda de carga original. Então, ΔH1 tem que ser igual a ΔH2. Então, vamos lá. Fator de atrito 1 vezes comprimento vezes velocidade 1 ao quadrado sobre diâmetro vezes 2 vezes a gravidade é igual ao fator de atrito 2 vezes comprimento vezes velocidade 2 ao quadrado sobre diâmetro vezes 2 vezes a gravidade. O que a gente já sabe? Que os comprimentos a gente vai cortar porque os comprimentos não mudaram. Né? Minha tubulação não encolheu nem cresceu. O diâmetro também não houve mudança do meu diâmetro. Então, toda essa parte aqui também é cortada. Então, eu sei que F1 é igual a V1 ao quadrado. F1 que multiplica V1 ao quadrado é igual a F2 que multiplica V2 ao quadrado. Se eu fizer as substituições aqui, então F1 é igual a vazão sobre área elevado ao quadrado, que é igual a F2 que multiplica vazão sobre 2 vezes a área, que é o nosso V2, elevado ao quadrado. Fazendo de novo essa equação, ou seja, se eu separar aqui, eu sei que isso aqui corta com isso corta com aquilo, eu tenho que F1, né, é igual, porque aqui é 1 elevado ao quadrado é 1 vezes F1 é F1. E aqui é meio, elevado ao quadrado é 1/4. Então, F1 é igual a F2 sobre 4. Ou F2 é 4 vezes F1. Eu sei que o meu fator de atrito, olha lá, vamos entender aqui. Metade da minha vazão produz a mesma perda de carga. Ou seja, reduzindo a vazão pela metade, o meu fator de atrito aumenta 4 vezes. Tá? É isso daqui que ele está... Ou seja, é a primeira coisa que a gente consegue entender nesse processo de deterioração. Ou seja, o que ele antes era... não tinha quase nada de fator de atrito, até porque eu tinha aqui um epsilon igual a 0, passa a ser 4 vezes esse valor. Né? Muito bem. Então, eu agora jogo nas duas equações. Ou seja, a perda de carga nos dois não é igual, mas o meu fator de atrito eu já consigo substituir aqui. Né? Então, eu sei que F1 é igual... onde que está aqui? F2 é igual a 4 vezes F1. Então, eu consigo igualar os dois aqui. Eu sei que 4 vezes 0,25, eu separei ele aqui em F, tá? 4 vezes 0,25, lembra lá, ó, F é igual, F1 é igual a 4 F2. Então, eu só estou fazendo isso. E vou resolvendo a minha equação, tá? Resolvendo a minha equação aqui, passo a passo, acabo chegando nessa resolução aqui, onde menos 0,2155 é igual a meio que divide o logaritmo de epsilon sobre 3,7 o diâmetro mais 5,74 sobre 10 a sexta elevado a 0,9. Continuando com isso daqui, né, com essa
resolução do log aqui. Eu sei que para eu tirar isso aqui do log, ou seja, sair isso daqui para fora do log, eu pego e igualo isso aqui a 10 elevado a esse valor aqui como potência. E aí eu consigo separar a rugosidade relativa, que é ε sobre d, resolvo a equação e tenho que ε sobre d igual a 0,0176. Turma, é um pouco complicado porque a gente tem que ficar fazendo só contas algébricas, tá? Alguma dúvida vocês têm? É só conta complicada mesmo, tá? Eu recomendo vocês depois darem uma olhadinha de novo no exercício para entender o processo, como é que foi feito, o que a gente igualou e até onde a gente chegou com o resultado, tá bom? Vamos para o exercício 3. Mais um para dar dor de cabeça. Né? O Porto adora isso. Eu estava conversando com o professor Jamil. Os exercícios do Porto são exercícios bem complexos. Tá? É bom para mexer com a cabeça e vocês entenderem todas as possibilidades de uso e aplicação das equações matemáticas de hidráulica depois na vida prática. No dia a dia, é muito menos complicado do que o Porto faz parecer, tá? A verdade é essa, tá? É muito menos complicado. Mas a grande realidade é que o Porto, quando ele mostra o livro dele, ele tem o mesmo pensamento que muitos aqui têm e que para que vocês entendam. Por que vem aquelas famosas perguntas, por que a gente tem cálculo se depois é só uma explicação rápida de como aquela equação chegou naquele ponto e a gente usa na vida prática a equação derivada ou integrada. A gente não fica fazendo derivada integral, a gente já usa a equação derivada integrada. Por que eu aprendi cálculo? Né? Não passa isso na cabeça de vocês? Porque cargas d'água eu tive que aprender cálculo, se toda vez que eu vou aprender uma equação, a equação já foi, ela é demonstrada para a gente e a gente usa no dia a dia ela já derivada ou integrada? A verdade é o seguinte, é que a gente não sabe quantos de vocês vão para a área acadêmica depois, que vão, de certa forma, pesquisar, estudar uma nova equação, alguma coisa, e exatamente o conhecimento prévio ali do cálculo que vai fazer com que vocês, de alguma forma, possam trabalhar essas novas equações, criar novas equações para o seu uso, seja na sua pesquisa ou para aplicabilidade, né, depois facilitar algumas equações de uso comum no dia a dia da engenharia, tá? Os exercícios do Porto é mais ou menos a mesma coisa, tá? Ele dá aquela complicada, mas no dia a dia, em alguns pequenos casos específicos, vocês vão lembrar do Porto, tá? De como ele fez as equações. Realmente, nesse caso aqui, eu posso sair por essa tangente, com esse modo de pensar, e aí eu consegui resolver, tá? É só para vocês entenderem um pouco isso. No dia a dia é bem mais fácil, tá? Para vocês não ficarem preocupados quando vocês começarem sistema de drenagem, sistema de abastecimento, que aí vai entrar muito dessas equações. Para quem é da engenharia civil, trabalhar com hidráulica predial, vocês vão ver que é muito mais simples que todas essas equações que a gente tem aqui, tá? Toda essa balbúrdia de contas que a gente faz. Vamos lá. Nesse exercício 3, uma pessoa foi para o laboratório e fez medidas, tá, de velocidades num tubo muito rugoso, que chegou nesses resultados aqui. Y sobre R igual a 0,30 com uma velocidade de 3 metros por segundo e Y sobre R igual a 60 com velocidade de 3,30. Vocês lembram o que é esse Y? O que é o Y sobre R? Né? Lembrando lá da tubulação. Eu tenho aqui uma tubulação. Tenho meu perfil de velocidade. Tenho aqui o meu raio, certo? Que está a velocidade máxima, certo? E o meu Y é essa distância da parede até um ponto onde eu desejo saber uma velocidade qualquer, certo?
Então, o que ele está falando aqui é que esse y dividido pelo raio deu essa velocidade. O que ele quer dizer? É que essa velocidade que ele mediu aqui, tá? O y sobre r me dá um valor de velocidade aqui. É o que ele conseguiu medir ali no instrumento, dentro do laboratório. Ok? Então, utilizando o artifício apresentado lá no exemplo 2, que já foi dito lá nas aulas, tá? A gente vai resolver essa questão aqui de cima. Então, qual que é o artifício? Eu sei que a velocidade medida menos a velocidade média sobre a velocidade de atrito é 3,75 mais 2,5 logaritmo neperiano de y sobre r. Tá? Isso daqui é a equação que a gente viu e que foi falada lá na aula e está lá no exemplo 2 da aula passada. Então, eu aplicando essa equação aqui, eu vou conseguir ter uma relação da velocidade média com velocidade de atrito. Resolvendo para os dois casos. Para o caso da velocidade medida ser de 3 e da velocidade medida ser de 3,3. Né? Aqui o y sobre r é 0,3, aqui o y sobre r é 0,6. Dando a continuidade aqui, eu consigo definir que a velocidade da rugosidade é 3 menos velocidade média sobre 0,7401. Tá? Nesse meu outro, a minha outra equação, a equação da velocidade 3,30, eu sei que 3,3 menos velocidade média sobre velocidade da rugosidade é igual a 2,4729. Ok? O que eu vou fazer aqui é uma substituição disso aqui. Tá? Eu vou substituir ele e vou resolver a equação, aonde eu consigo tirar a minha velocidade média. Certo? Isso aqui são velocidades pontuais e esse aqui é velocidade média. Ok? Então, fazendo essa aplicação aqui, ou seja, eu isolei aqui a velocidade de atrito, que ela não muda, ok? Isolei ela aqui com relação à velocidade média, substitui aqui e aí eu consigo isolar a velocidade média e ter a resposta. 2,87 é a minha velocidade média. Tá? Aplicando ela, voltando ela para trás, já tendo a minha velocidade média e aplicando ela aqui, eu vou ter a minha velocidade de atrito. Ok? É uma jogada aritmética para a gente conseguir chegar na resposta. Ok? Alguma dúvida? Não, né? É só um pouco complicado, mas nada impossível de ser feito. Ok? Se eu quero definir, então, o fator de atrito da minha tubulação, eu sei que a velocidade de atrito é a velocidade média que multiplica a raiz do fator de atrito sobre 8. Eu tenho já velocidade de atrito, tenho a velocidade média, e aí é só resolver essa equação e eu tenho que meu fator de atrito é de 0,029. Ok? Então, também nenhum bicho de 7 cabeças esse exercício 3. Vamos para o exercício 4. A água escoa numa tubulação de rugosidade relativa ε sobre d igual a 0,002, perdão, e Reynolds igual a 10 elevado à quinta. Quando essa minha tubulação é trocada por outra de mesmo material, diâmetro igual a 2/3 do diâmetro original, ou seja, eu vou diminuir o diâmetro dele, tá? A perda de carga nas duas situações é a mesma, ou seja, eu não tive perda de carga. E aí ele pede para determinar a velocidade média na tubulação de menor diâmetro em relação à velocidade média da tubulação original, utilizando as duas equações mostradas aqui. Tá? Aqui é uma velocidade média sobre a velocidade de rugosidade. Eu tenho ela
2,5, ln do raio mais um coeficiente c menos 3,75, e a velocidade média sobre a velocidade rugosidade também é igual a raiz de 8 sobre f. Eu tenho aqui epsilon sobre d 0,002. Tenho que o meu diâmetro é 2/3 do diâmetro 2 é 2/3 do diâmetro 1. As perdas de carga são iguais, porque isso aqui foi dito aqui no nosso enunciado. E o Reynolds é igual a 10/5. Então, vamos agora aplicar as equações. Muito bem. Primeira coisa que eu tenho aqui, na hora que eu aplico a equação, tem que para a velocidade 1, ou seja, da minha tubulação 1, eu tenho uma velocidade de escoamento, velocidade e rugosidade 1, que é o diâmetro sobre 2, mais o C menos 3,75. No 2, eu tenho velocidade 2 sobre velocidade e rugosidade 2 é igual a 2,5 ln. Lembra que o diâmetro era 2/3, tá? Então, na hora que eu coloco aqui, é o diâmetro sobre 2, o diâmetro é 2/3, fica o diâmetro sobre 3, tá? É o resultado aqui do raio, mais C menos 3,75. Aplicando o fator de atrito da primeira tubulação. 0,25 log de epsilon sobre 3,7d mais 5,74 sobre Reynolds elevado a 9. O epsilon sobre d eu tenho, o Reynolds eu tenho, então eu consigo calcular. Substituo isso na equação e tenho que o fator de atrito da primeira tubulação é igual a 0,0253. Muito bem. Faço isso. Eu sei que V1 sobre μ1 asterisco, né, a velocidade média no ponto 1 sobre a velocidade de rugosidade da minha tubulação 1, é igual a raiz de 8, fator de atrito 1. Substituindo aqui, eu sei que isso daqui é igual a 17,7. Né? São duas velocidades adimensional. Como eu sei que a razão, ele quer saber a razão deles, e eu já tinha separado que a razão de um deles era isso aqui, e a razão do segundo era isso daqui, ou melhor, V1, U1 é igual a 2,5 ln de D sobre 2 mais C menos 3,75, e eu tenho aqui o meu V2, e eu quero a razão dos dois, eu faço essa equação, corto esse elemento, e acabo tendo isso daqui. Por quê? Esse meu primeiro aqui eu calculei, o meu segundo eu não calculei. Então eu vou conseguir tirar aqui, no final, qual é a velocidade no meu segundo tubo dividido pela a velocidade e rugosidade no meu segundo tubo, ou seja, resolvendo aquela equação, eu acabo chegando aqui que V2 sobre μ2 asterisco é igual a 28,17. Como eu já sei esse valor aqui, substituo aqui naquela minha equação e eu acabo tendo que o fator de atrito no meu tubo 2, né, no meu segundo tubo, é de 0,010084337. Tá? Então, eu sei. Agora eu já consigo ter as duas equações que vêm dessa aqui, ou seja, a perda de carga no meu tubo 1 é igual à perda de carga no meu tubo 2. A equação de perda de carga é o fator de atrito no meu tubo 1 vezes o comprimento, vezes o diâmetro no meu tubo 1, vezes a velocidade no meu tubo 1 ao quadrado sobre 2 vezes a gravidade, é igual ao fator de atrito do meu tubo 2, vezes o comprimento, sobre o diâmetro, aí no caso é 2/3 do diâmetro 1, vezes velocidade 2 ao quadrado, sobre 2g. Na hora que eu resolvo essa equação, eu consigo tirar isso aqui, que é F1 vezes V1 ao quadrado é igual a F2 V2 ao quadrado vezes 1,5. Tenho os valores de F1,
Tem os valores de F1. Tem o valor de V2. Tem o valor de V2. Onde que está aqui? Eu resolvi ele em algum lugar, agora eu não lembro aonde. Deixa eu ver se eu não perdi aqui na resolução. Perdão. Não tem a velocidade, perdão, turma, falando bobeira aqui, estou lendo e esqueci de ver isso aqui. Eu consigo saber que a velocidade 1 é igual a 0,77 da velocidade 2. Tá? Ou seja, a minha velocidade 1 é menor que a minha velocidade 2. Tá? É isso daí que ele pede. Lá no exercício ele está perguntando qual é a relação, não é isso? A relação das velocidades entre um e outro. No livro, ele fala que a resposta aqui, ele está dizendo que V2 é igual a 0,77 V1. Tá? Se eu diminuir a área, minha velocidade tem que aumentar para as perdas de carga que serem iguais. Lembra aquele caso lá quando a gente fala de Bernoulli? Tem aqui a tubulação e há eu tenho aqui uma área 1, aqui eu tenho uma área 2, aqui eu tenho uma velocidade 1, aqui eu tenho uma velocidade 2. As perdas de carga são iguais e eu tenho que vazão em 1 é igual a vazão em 2. Não é isso? Então, se eu diminuo minha área, para que esses dois permaneçam iguais, a minha velocidade tem que aumentar. Certo? Então, a minha velocidade em V1 ela tem que ser um valor inferior à velocidade em V2. Certo? Porque é mais ou menos isso que está acontecendo. Se a gente for parar para pensar. É como se eu tivesse uma tubulação e eu depois reduzir ela para um tamanho menor. Ok? Certo, turma? Exercício 5. Em uma tubulação circular, a medida de velocidade de escoamento a uma distância da parede igual a 0,5 do raio, em que o raio é o raio da seção, R, né, o raio da seção, é igual a 90% da velocidade na linha central. Tá? Determinar a relação entre a velocidade média e a velocidade central, ou máxima, tá? E a rugosidade relativa da tubulação. E a sugestão que é dada é que utilize o resultado do exemplo 2 e as equações mostradas aqui abaixo. Então, o resultado do exemplo 2 é que velocidade média sobre velocidade e rugosidade é igual a raiz de 8 sobre fator de atrito. Ok? A lei universal da distribuição de velocidade, eu sei que velocidade máxima menos a velocidade, porque aí a velocidade máxima que eu digo aqui, porque a gente está se baseando na velocidade máxima, tá? Mas é a velocidade medida menos a velocidade média sobre a velocidade de rugosidade é igual a 2,5 ln de R sobre Y, tá? E eu sei também que 1 sobre raiz de F é igual a 2 vezes log do diâmetro sobre 2 vezes a rugosidade mais 1,74, ou 1 sobre raiz de F é igual a 2 vezes log de 3,71 diâmetro sobre epsilon, tá? Para essas situações aqui, ok? Então vamos lá. Meu y é 0,5 do raio. Velocidade máxima é igual, a velocidade medida é 90% da máxima, né? Então 0,9 máximo, sobre a velocidade de escoamento, que é igual a 2,5 vezes ln de 2. Porque meio de R, lá eu sei que é R sobre Y, então R sobre 0,5 de R me dá uma resposta de 2, certo? 1 dividido por meio dá 2. Velocidade máxima é igual a velocidade
a velocidade medida mais 4,07 de vezes que multiplica a velocidade de rugosidade. Velocidade máxima é a velocidade mais 4,07 vezes esse valor aqui, né, que é o nosso μ, 0,0577 da velocidade máxima. No final a gente tem que a velocidade máxima é igual a 0,765, perdão, a velocidade média é 0,765 da velocidade máxima, ok? Aplicando naquela equação do exemplo 2, eu sei que 0,765 da velocidade máxima sobre 0,0577 da velocidade máxima, que é o nosso μ0, é igual a raiz de 8 sobre f, e daqui eu consigo, corta-se aqui, determinar que o fator de atrito é 0,0455. Aplicando aquela equação que a gente tem lá, eu vou conseguir definir essa equação aqui e vou terminar ela D sobre E. Como eu quero a rugosidade relativa, eu quero o inverso disso aqui, eu resolvo a equação e aplico o inverso. A rugosidade relativa passa a ser 0,0168. Tá? É só aplicação da equação e resolução. Nada mais. Vamos para o exercício 6. Tá? Lembra lá no exemplo 8, que a gente acabou de falar aqui no comecinho da aula, que a nossa linha piezométrica vinha aqui e batia aqui no nosso reservatório? Agora já está falando o seguinte, em relação ao esquema de tubulação de figura baixa, a partir de que vazão QB, ou seja, quando é que essa vazão, e essa vazão aqui, quando a gente fala em sistema de distribuição, eu posso aumentar essa vazão? Todo mundo pergunta, professor, mas como é que aumenta a vazão? Abrindo o registro, não é? É simples. Mas como é que eu abro o registro se eu estou ligando nas casas? É só aumentar o consumo das casas. Né? Aumentando o consumo das casas, automaticamente eu estou virtualmente, né, abrindo esse registro aqui, aumentando essa vazão. Tá? Neste caso aqui, ele pergunta em que momento, qual é a vazão que esse reservatório que estava anteriormente sendo abastecido pelo reservatório A, passa também a abastecer ele. Tá? Então, o momento, ou seja, o primeiro ponto de virada, vamos lá, a gente teria um caso, eu poderia muito bem elencar aqui um ponto, que é o meu CP, e dizer aqui que eu tenho uma cota piezométrica desse formato. Certo? Nossa, mas tá ruim de eu desenhar hoje aqui. Ok? Teria aqui uma cota piezométrica. Isso aqui eu estou representando, eu estou dizendo que esse ramal aqui está sendo abastecido pelos dois reservatórios. Mas só que aqui, ó, eu tenho aqui uma perda aqui, certo? Eu já estou tendo aqui uma queda. Então, na verdade, não é o ponto exato em que esse reservatório passa a abastecer a minha vazão B. Qual que é o ponto ideal que ele passa a abastecer o ponto B? É um ponto, turma, que as cotas piezométricas, tá? É que, no caso aqui, tá ruim. Tem que desenhar mesmo. Estaria aqui, uma cota piezométrica aqui, tá? A cota que vem aqui. Bom, tá aí a gente riscando bastante, não dá para ver o erro. E aqui a gente tem ele no horizontal, tá? Então esse é o ponto de virada. Mas por que eu fiz isso? É que isso daqui é o que vai ajudar a gente a resolver, tá? Essa horizontalidade aqui da nossa cota piezométrica que vai resolver que vai ajudar a gente. Então, como que isso vai ajudar a gente? Então vamos lá. Muito bem. Eu tenho meu diâmetro, tenho o C, né? O coeficiente de Haas-Williams aqui, né? Da equação de Haas-Williams.
E eu sei também o quê? Que a cota piezométrica em B é igual à cota piezométrica em C. Então, aí está a jogada. Tá? A cota piezométrica aqui no meu B tem que ser igual a C. Então, por que eu digo? Lembra que eu falei que isso aqui tem que ser horizontal? A cota piezométrica de A gente já sabe que é 812, né? Então, a cota piezométrica de A, 812. Cota piezométrica de C é 800. Se a cota piezométrica de B tem que ser igual a de C, para que isso exista, então eu acho que a cota piezométrica de B é aqui, ou seja, eu não preciso calcular, já tiro direto do próprio desenho. Beleza? Então aí eu consigo, ó. A perda de carga entre A e B é a cota piezométrica de A menos a cota piezométrica de B. Então, a perda de carga entre A e B é 812 menos 800. A perda de carga entre os dois trechos é de 12 metros. Tá? Eu sei que a perda de carga unitária é a perda de carga entre o trecho dividido pelo comprimento do trecho. Eu sei que a perda de carga unitária de A a B é 0,01846. Aí eu simplesmente vou substituir aqui nessa equação e vou descobrir qual é a minha vazão. Ou seja, em que ponto essa vazão vai ser ela que vai começar a ser abastecida tanto pelo reservatório A quanto pelo reservatório B. Substituo aqui, tem aqui a vazão em A, que tem que ser igual a essa vazão em B, tá? É igual, perdão, o J está aqui embaixo, 0,01846 é igual a 10,65, multiplica a vazão em A elevado a 1,85 sobre o C, que é 130, elevado a 1,85, vezes o diâmetro, que é 15, elevado a 4,87. Resolvendo essa equação, eu tenho que a vazão no meu ponto A é de 0,02835 metros cúbicos por segundo. Tanto ela, a A e a B, tem que ser igual, são iguais, né? Então, a nossa vazão, que faz com que eu seja abastecido pelos dois reservatórios, é de 28,35 litros por segundo. A verdade é, essa é a vazão de virada, ou seja, o ponto de virada. Qualquer porcariazinha de vazão, ou seja, qualquer coisinha a mais, eu estou sendo abastecido. Ou seja, é o ponto de virada, tá? Nesse aí eu ainda estou no equilíbrio. Mas qualquer coisa a mais, ou seja, a resposta correta, né, já que ele pergunta qual a vazão, né, que aconteceria, é maior ou igual a esse valor. Tá? Mas a gente acaba considerando como igual aqui só por facilidade. Vamos para o exercício 7. Turma, só responde lá no chat para mim. Vamos fazer mais uma palavra-chave que hoje vai ser um pouco mais curto a resolução de exercício. Vamos, calculadora. Vamos deixar com palavra-chave calculadora. Preencham lá para mim no chat calculadora. Tá? Para eu poder depois lançar a presença para vocês. Vamos para o exercício 7. Com que declividade constante deve ser assentada uma tubulação retilínea de ferro fundido novo, epsilon 0,25 milímetros, e diâmetro de 100 milímetros, né, ou 0,10 metros de diâmetro, para que a carga de pressão em todos os pontos seja a mesma. Tá? E a vazão que está sendo transportada é de 11 litros por segundo. Então vamos resolvendo
essa brincadeira aqui. Meu F são 0,25, diâmetro 0,10, vazão 0,011 metros cúbicos por segundo, C 130, fui lá buscar qual que é. Declividade é igual a perda de carga unitária. Tá? Por quê? A declividade a gente pode dar ela por ângulo, né? Tantos graus de declividade, como eu posso dizer que a declividade é tantos metros por metro. Tá? O que isso quer dizer? Quando a gente avalia uma declividade, tá? E a gente está falando tantos metros por metro, indica isso aqui, é como se eu estivesse fazendo vários triângulos, ou seja, a cada metro eu tenho isso aqui, a cada metro eu tenho isso aqui, a cada metro eu tenho isso aqui, ou seja, essas são as declividades, certo? A cada metro eu tenho um J, né? A cada metro um J. Isso daqui depois, unindo esses pontos aqui, mostra a declividade da minha tubulação, tá? E é como a gente vai também explicar para um peão de obra. Imagina vocês explicando para um peão de obra, ó, eu quero que vocês escavem uma vala com declividade de 3% ou uma declividade com 25 graus para a gente assentar um tubo. O peão vai olhar para tua cara e vai ficar assim, tá, vou fazer isso como? Ele não entende isso, vocês concordam comigo? Eles vão eles trabalham, muitos, claro que sabem, mas eles estão trabalhando com equipamento que não tem isso. Eu não tenho transferidor numa retroescavadeira. Tá? Eu não tenho um modo de fazer isso. Como que a gente faz? Se eu tenho a declividade do meu terreno, que eu quero, a tantos metros, eu vou descer tantos metros. Deixa eu arrumar isso aqui. Eu vou descer tantos metros, e isso daqui vai me dar a declividade que vai ser escavado. O que o peão vai entender? Ele vai entender que a ponta da minha pá carregadeira, vamos supor que eu falo que minha declividade está 2 para 1, eu sei que ele vai andar 2 metros na horizontal e vai escavar 1 metro aqui. E aí ele vem com a concha puxando esse pedaço de terra e aí ele cria a declividade que eu tanto desejei. Tá? Entenderam como é que a gente aplica isso na prática na hora que a gente for para um canteiro de obras? Tá? Então, quando ele fala aqui da declividade, turma, a gente está, de certa forma, calculando a perda de carga unitária. Tá? Quando ele fala com que declividade constante eu vou ter isso. Muito bem, então tem aqui os meus dados e vou começar a calcular. Eu sei que a perda de carga unitária é fator de atrito vezes velocidade ao quadrado sobre diâmetro equivalente vezes 2 vezes a gravidade. Meu F, meu V, não tenho a mínima ideia, né? Não tem esses valores. Eu sei que o meu F é essa equação aqui, né? 0,25 lá de sua mi, né? Dividido por logaritmo de epsilon sobre d, epsilon dividido por 3,7d, mais 5,74 sobre Reynolds a 0,9, tudo isso elevado ao quadrado. Eu tenho esse Reynolds? Não tenho também. Putz, professor, tá ficando difícil, né? Já 2 equações aqui que eu estou querendo usar e nenhuma delas eu tenho o resultado. Vamos lá. Reynolds é a velocidade vezes o diâmetro equivalente sobre a viscosidade. Beleza? Beleza. Então, vamos lá. Reynolds, eu tenho meu diâmetro, está aqui. A velocidade eu consigo determinar daqui, ó. Tá? Velocidade é vazão sobre a área. Eu tenho a vazão e tenho a área. Então eu sei qual que é a velocidade lá, que é 1,4. Eu consigo achar o meu Reynolds. Achando o meu Reynolds, eu vou substituir meu Reynolds aqui e vou achar quem? Vou achar, tem o epsilon, tem o d, vou achar meu fator de atrito. Então, substituindo aqui, eu vou achar meu fator de atrito 0,02615. Ok? Achando meu fator de atrito, eu venho agora e substituo aqui. Perda de carga unitária, fator de atrito, vezes V ao quadrado sobre diâmetro equivalente vezes 2 vezes a gravidade. Então tem aqui já meu fator de atrito calculado, tem minha velocidade também foi calculada, substituo todo mundo aqui, eu tenho que minha perda de carga unitária é de 0,0261 metros por metro.
a perda de carga unitária é a minha declividade também. Tá? Então eu estou perdendo aí 0,0261 metro por metro de energia. Como a diferença de cota, também eu posso dizer que a carga que está lá em cima do meu ponto, eu também digo que é a mesma declividade da minha tubulação. Entendido aqui? Exercício 7. Exercício 8. Agora a gente vai... Esses seguintes aqui começam a dar uma apertada, né? O Porto, quando resolveu, ele devia estar muito feliz e resolveu fazer bastante exercício complicado. Vamos lá, tubulação da figura abaixo, diâmetro de 0,15 metros. Carga de pressão no meu ponto A de 25 metros coluna d'água. Qual deve ser a vazão em que a carga de pressão disponível no meu ponto B é de 17 metros de coluna d'água? A tubulação A soldado novo, coeficiente de rugosidade de Haas-Williams C igual a 130, está no plano vertical. Então, vamos lá. Então, tenho diâmetro 0,15, PA gama 25, PB gama 17, C 130. Tenho aqui aquela nossa equação, né? Se eu tenho foi dado o coeficiente rugosidade Haas-Williams, com certeza ele vai calcular aqui. Eu preciso exatamente desses dois elementos, ou de um ou de outro, para que depois eu calcule a velocidade, que é isso que ele pede, né? Porque eu sabendo a vazão, eu tenho a velocidade, né? Tenho o diâmetro, tenho a área, né? Eu consigo calcular. Vamos lá. Eu sei também que a perda de carga é a diferença de cota nos pontos sobre o comprimento, né? Não é a declividade? Lembra lá de novo, ó? Perda de carga unitária, declividade aqui. Então vamos lá. Esse ΔHA eu não sei. Então vamos de novo. A perda de carga entre A e B é o meu CPA menos o meu CPB. Então eu sei que a minha perda de carga de AB é 3 metros. Certo? Então a perda de carga que eu tenho aqui é de 3 metros. O meu L é 150. Lembra, ó, meu B está aqui, ó, 150. Então é 150 mais esse pedaço aqui. Só que esse pedaço aqui, ele está em ângulo aqui, certo? Então a gente tem que usar trigonometria. Né? Eu posso fazer aqui, eu não tenho esse comprimento aqui embaixo, eu só tenho a diferença de cota entre o ponto A e o ponto B. Então eu consigo descobrir que hipotenusa aqui é igual ao cateto oposto dividido sobre o seno do meu ângulo. Tá? Então, aqui eu vou achar esse valor. Então, o meu comprimento L, que é esse aqui, é 157,07. Ok? Porque eu tenho aqui 7,07 aqui, mais os 150 até meu ponto B. Calculo, então, o meu J, né, minha perda de carga unitária, ou minha declividade, e eu tenho aqui 0,0191 metro por metro. Beleza? Continuando. Aplicando isso nesta equação, acho minha vazão, que é de 0,0289 metros cúbicos por segundo. Tá? Simplesmente fazendo as substituições aqui. Tá? Deixa eu ver se ele só perguntava a vazão, ele não perguntava a velocidade? Vamos lá de novo, só para eu tirar a dúvida. Ele só perguntava a vazão. Se eu quisesse a velocidade, aí era só, né, pegar a vazão e dividir pela área. Tá? Aí eu também teria a velocidade que estaria o meu fluido trafegando aqui. Correto? Então, vamos continuar aqui. Exercício 9. Determinar o diâmetro de uma adutora por gravidade de 850 metros de comprimento, ligando dois reservatórios mantidos em níveis constantes, com diferença de cota de 17,5 metros, para transportar uma vazão de água de 30 litros por segundo. Material da tubulação, aço galvanizado com costura nova, ou costura novo. Epsilon igual a 0,15. Então tem comprimento 850,
ΔH de 17,5, diferença das cotas. Vazão 0,03 metros cúbicos por segundo, tirei daqui. Epsilon 0,15 vezes 10 a menos 3 metros. E o meu C, coeficiente de rugosidade de Haas-Williams 125. A minha perda de carga unitária, diferença de cota sobre L, eu tenho aqui 17,5 sobre 850, perda de carga unitária, ou a declividade é 0,02588 metros por metro. Substituo na equação de Haas-Williams, eu consigo definir qual é o diâmetro, já que eu tenho a vazão, tenho o coeficiente de Haas-Williams, tenho a declividade, eu defino qual é o diâmetro. Então eu sei que o diâmetro da minha indutora é de 0,15 metros. Esse é o diâmetro da minha indutora. Tá? Exercício 10. O sistema de transporte de água entre dois reservatórios com diferença de nível é de 12 metros. E é feito por uma tubulação. Deixa eu arrumar esse aqui, que eu já vi aqui. Uma tubulação de 1.100 metros de comprimento e 0,20 metros de diâmetro e uma bomba para recalque. Observe-se que para o fluxo ascendente, recalque, e para o fluxo descendente, ou seja, escoamento por gravidade, a vazão é a mesma. Prestar atenção muito nisso daqui, porque é daqui que sai a resposta. Se o rendimento da bomba é de 70%, determinar a sua potência, sendo a rugosidade absoluta da tubulação epsilon igual a 0,25. Então, aqui eu tirei as informações. Comprimento, diferença de cota, diâmetro, rugosidade absoluta e a eficiência da minha bomba. O que eu sei? Potência, tá? É gama Q, altura manométrica sobre N vezes 75. Tá? Eu sei que o ΔH, perda de carga, a diferença de cota é 0,0827, multiplica o fator de atrito, vezes o comprimento, vezes a vazão, sobre o diâmetro elevado à quinta. Tá? Isso aqui é uma outra equação que a gente tem. Eu tenho a vazão, não é isso? E eu tenho que achar, também não tem fator de atrito. Então vamos lá. Eu sei que a perda de carga, eu tenho ΔH e tenho um comprimento, então eu consigo achar a perda de carga por metro. Por que cargas d'água eu fiz isso daqui? Resolvi igualar a perda de carga por 100 metros. Lembra que a gente tem uma tabela 1 e tabela 2 do livro do Porto? Que a gente usa o beta, para definir o beta e assim a gente conseguir calcular a vazão? Então é usando ela que a gente vai resolver essa questão, tá? Então, quando a gente tem perda de carga por 100 metros, eu uso a tabela A2, que vai me determinar a vazão e a velocidade sem precisar calcular o fator de atrito, sem eu ter que entrar aqui nessa equação, tá? Então, esse aqui é a altura manométrica, tá? Da minha bomba. O que é a altura manométrica? A altura manométrica vai ser a altura geométrica mais a carga da minha bomba. Tá? Essa é a altura manométrica. Lembra lá do que a gente tem pesométrica, manométrica? Então é isso aí. A gente volta lá do que a gente foi falado lá no comecinho do capítulo 1, tá? Do livro do Porto, ou seja, o comecinho das nossas aulas. A gente sabe que as vazões são iguais, então tanto recalque quanto gravidade, as perdas também têm que ser iguais. Ou seja, a perda de carga para cima ou para baixo tem que ser igual. Escoando ou recalcando ou escoando tem que ser iguais. Tá? Então vamos lá. Tenho aqui os dados agora já calculados e vou para minha tabelinha. Então eu tenho minha carga aqui, eu tenho que para o diâmetro de 200 milímetros, né, que eu tenho lá o diâmetro de 0,2 metros, 200 milímetros, um epsilon de 0,25, eu tenho o quê? Eu tenho
eu não consigo achar essa perda de carga aqui de 1,091. Eu tenho 1,090 e 1,248. E aí eu tenho duas vazões. 43,98 e 47,12. O que a gente faz? Interpola. Simplesmente fazer a interpolação desses dois valores. Tá? Então a interpolação dos meus dois valores aqui deu 44 litros por segundo. Certo? A altura manométrica é a soma da geométrica mais as perdas de carga. Então, a perda de carga na gravidade é igual a perda de carga no meu recalque. Então, eu sei que é igual a 12 metros. Então, minha altura manométrica vai ser a altura geométrica que eu tenho, que já foi dado lá, que é 12 metros, mais as perdas de carga que está acontecendo na minha tubulação, que também é 12 metros. É isso daqui que fica um pouco confuso, tá? Como as perdas de carga são iguais, então essa carga aqui também é igual, tá? Por isso que a minha perda de carga vai ser exatamente igual à minha altura geométrica que eu tenho lá na minha bomba, tá? Essa é a pequena confusão que se faz aqui na hora de calcular. A potência aqui, eu não coloquei aqui, eu tirei aquele primeiro que eu usei lá, que era V75, tá? Porque eu vou calcular ela em watts e depois em cavalos. Então a potência é gama vezes Q, vezes o ΔH mais a cota mais a perda de carga, né? A altura geométrica mais a perda de carga, sobre a eficiência. Então, eu tenho que tirar isso aqui, eu vou misturando tudo, porque isso aqui, eu estou misturando equações, tá? Você me desculpa, turma. Tá? Esse meu gama, eu entro com 9,81. A vazão, que foi calculada, lembrar que aqui na tabela é litros por segundo, tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque aqui entra em metros cúbicos por segundo. Então é 44 vezes 10 menos 3 metros cúbicos por segundo, vezes a altura manométrica, que é 12 mais 12, dividido por 0,7, que é a eficiência. A potência é de 14,78 kW. Sabendo que 1 cavalo é igual a 1,36 kW. Deixa eu apagar isso aqui. Estou apertando o botão errado. Que 1 kW é 1 kW é igual a 1,36 cavalos, eu sei que minha potência é 20 cavalos. Tá? Então a potência da minha bomba é uma bomba de 20 cavalos que vai fazer a água fluir. Tá ok, turma? Vamos aqui para o exercício 11. Determinar a perda de carga em um conduto retangular de seção 0,5 por 0,2, tá? De aço comercial, epsilon igual a 0,045, com 620 metros de comprimento, transportando 110 litros por segundo de água, ou seja, a vazão dele, com a viscosidade de 10 a menos 6 metros quadrados por segundo. Então tem aqui os dados já coletados, né? Comprimento, área, o epsilon, né? A rugosidade absoluta, vazão e viscosidade cinemática. Então, a minha velocidade, vazão sobre área, aplicação direta de fórmula, velocidade 1,1 metros por segundo. Muito bem, eu sei que o diâmetro relativo é igual a 4 vezes o raio hidráulico. Por quê? Eu estou trabalhando com uma seção retangular. Né? Aqui é uma seção retangular de 50 por 20. E todas as equações que a gente sabe são para condutos circulares. Se são para condutos circulares, automaticamente eu tenho que converter isso daqui num diâmetro equivalente, tá? Circular. Então, eu sei que o diâmetro equivalente circular é 4 vezes o raio hidráulico da minha figura. Então, o diâmetro é 4 vezes o raio hidráulico, que é igual a 4 vezes a área sobre o perímetro. Diâmetro equivalente é 4 vezes, multiplica meio vezes 2 sobre 2 vezes meio mais 0,2. Tem aqui que o meu diâmetro equivalente é de 0,0
28,571 metros. Aplicando o Reynolds, eu tenho já a velocidade, foi calculada aqui, né, da minha velocidade. Eu tenho aqui, meu diâmetro equivalente, eu aplico aqui, e a viscosidade cinemática eu tenho já dado aqui no exercício. Calculo e acho aí o Reynolds nessa tubulação minha, ok? Deu 314.285,71. Muito bem, com isso em mãos, eu vou lá e aplico a equação SWAMI do fator de atrito. Só substituo aqui os valores. Substituindo os valores aqui na minha equação, tem que o meu fator de atrito é 0,01586. Ok? Muito bem, eu sei que a perda de carga é o fator de atrito que multiplica comprimento vezes velocidade ao quadrado sobre o, no caso aqui, o diâmetro relativo vezes 2 vezes a gravidade. Simplesmente substituo todas as equações que a gente, todas as incógnitas que a gente já calculou, e eu acho aqui que a perda de carga na minha tubulação é de 2,12 metros. Ok, turma? Belezinha? Vamos lá para o exercício 12. Uma adutora de 150 milímetros de diâmetro em aço soldado novo, epsilon igual a 0,10 milímetros, ou seja, rugosidade absoluta de 0,10 milímetros, enterrada, está ocorrendo um vazamento. Isso daqui, ó, esse exercício aqui é muito próximo do que a gente tem em sistemas de abastecimento. De certa forma, quando conhecido esses valores, e aí o problema que a gente tem é exatamente em conhecer esse valor, tá? Na prática, porque se eu tenho um vazamento numa tubulação, como é que eu vou saber qual é o epsilon? Porque eu sei o epsilon quando eu instalei esse tubo, mas eu não sei o epsilon depois de um tempo. E uma variação pequena no valor do meu epsilon também vai variar o posicionamento desse vazamento. Mas é um conceito muito bom, e aí é claro que o que a gente mais trabalha hoje é exatamente essa determinação aqui da rugosidade relativa na tubulação por modelos matemáticos para que a gente consiga definir o local do vazamento. Tá? Então esse aqui é um exercício muito legal. Então tem uma adutora, 150 milímetros de diâmetro, aço soldado novo, epsilon 0,10, enterrada, está com vazamento. Quando eu fui lá no campo, eu cheguei lá, meti um pitô no meu ponto A, um pitô no meu ponto B e defini alguns valores. Tá? Fiz um levantamento de vazão e de pressão nesses pontos. Então no meu A e B estão distantes um do outro 500 metros. Certo? No ponto A, a cota pesométrica é de 657,58 e a vazão de 38,88 litros. No meu ponto B, cota pesométrica de 643,43 e vazão 31,81 litros por segundo. Em que distância entre o ponto A e o ponto B é que eu vou estar com vazamento? Qual que é a importância disso? Imagine, essa distância de 500 metros pode ser 2 postos de visita, ou seja, eu tenho já no asfalto, já está perfurado, tem uma caixa de visita onde eu consigo acessar a minha tubulação sem precisar romper o asfalto. Se eu sei que eu tenho um vazamento e eu faço essa medida no meu ponto A, faço a medida no meu ponto B, automaticamente eu vou saber, e caso eu tenha o epsilon calculado ou calibrado, eu consigo determinar qual é a distância do meu ponto de visita, meu posto de visita, que seria lá meu ponto A, que vai estar meu vazamento. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou com a minha retro e só escavo o asfalto naquele ponto. Lembrando que custa em média 1 milhão quilômetro de asfalto rasgado. Tá? Refazer. Mais ou menos refazer, ou fazer do zero. Tá? Mais ou menos isso. Se eu estou falando que a distância entre os meus dois pontos é 500 metros, imagine para eu consertar um vazamento numa tubulação que provavelmente, escavando e cortando e pondo tubo, eu estaria gastando aí uns milão, na pior das hipóteses, eu vou passar de milão para 500 mil. Se eu não soubesse, eu teria que rasgar meio quilômetro de asfalto na cidade para achar. Então, a determinação do local do vazamento é extremamente importante para esses casos. E um dos estudos, uma das
das áreas mais estudadas de hidráulica, tá? Por pessoal que vai fazer mestrado, doutorado, que é exatamente encontrar essa solução, ou encontrar soluções para determinação do ponto do vazamento. E esse aqui é o conceito primordial, tá? O conceito básico para vocês entenderem como é que a gente vai achar isso. Muito bem. Então aqui eu tenho os valores. O diâmetro, o epsilon, tá? O comprimento da tubulação, a carga, a cota pisométrica no meu ponto A, 657,58, a vazão no A, 0,03888, né? A cota pisométrica em B, 64342, vazão em B, 0,03181. Beleza. Esses dados vão começar. Vou determinar primeiro a vazão no meu ponto A. A velocidade no meu ponto A, que é 2,2 metros por segundo. E o Reynolds no meu ponto A, que é 330.063,69. No meu ponto B, e o fator de atrito no meu ponto A. Tá? Qual o fator de atrito no meu ponto A? Beleza. É a aplicação direta dos dados que a gente já tem, então simplesmente é só resolução. Eu sei que a perda de carga unitária no meu ponto A, aplicando a equação aqui, é de 0,03145 metro por metro. Beleza. Vamos lá, meu ponto B. Calculo a velocidade do meu ponto B. Calculo o Reynolds do meu ponto B. Calculo o fator de atrito no meu ponto B e, consequentemente, a perda de carga no meu ponto B. Tá? A perda de carga unitária. Por que eu precisei de tudo isso? Porque agora que vem a mágica. O que eu sei, turma? Eu sei isso aqui, ó. Se a gente for lá, voltar lá para Bernoulli, eu sei o quê? Que a cota pesométrica é o quê? Isso daqui. Rapaz, deixa eu ver. Ó. Isso daqui é a cota pesométrica, tá? Então eu sei que PA, gama, mais ZA é minha cota pesométrica. Beleza. VA ao quadrado sobre 2G, ou seja, tudo isso aqui vai ser igual a PB gama mais ZB, ou seja, a cota pesométrica em B, mais velocidade em B ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga. Certo? Muito bem. Como eu tenho a cota pesométrica em A, tenho a cota pesométrica em B, calculei a velocidade em A, eu só vou, dessa forma, definir qual é a perda de carga no meu ponto A e B. Certo? Ou seja, quanto que eu estou perdendo de pressão. É mais ou menos isso que a perda de carga nos dá. Então, entre meu ponto A e meu ponto B, eu estou com uma perda de carga de 14,24 metros. Ok? Tá. Professor, até agora eu não entendi para que a gente fez tanto cálculo, porque até agora eu não achei aí onde está meu vazamento. É agora que vem o pulo do gato. O que eu sei é o seguinte, que a perda de carga é a perda de carga no meu ponto A mais a perda de carga no meu ponto B. Certo? O que é a perda de carga no meu ponto A? É a perda de carga unitária no meu ponto A vezes o comprimento de A, mais a perda de carga no meu ponto B vezes o comprimento de B. Certo? Eu tenho esse valor aqui completo? Não. Tem o valor desse aqui completo? Não tem. Só tenho esse daqui, que foi o que a gente calculou. Tá. Muito bem. Quem é LA? Vamos chamar LA de um ponto X. Então, eu tenho aqui A, eu tenho B. Tá? Eu vou chamar isso aqui de X. Quem é B? Se eu estou aqui, eu sei que isso daqui tem 500 metros, né? Se eu tivesse uma outra régua aqui, aqui é meu ponto B é 500 menos o X. Certo? Vamos supor, para eu poder chegar aqui, eu vou saber qual que é a posição do meu ponto B. Então eu venho aqui e substituo LA por X e LB por 500 menos X. Aí eu tenho aqui 14,24 é a perda de carga unitária que eu calculei lá vezes X, mais a perda de carga unitária no meu ponto B vezes 500 menos X. Vou ter essa equação. Isolando o X, eu consigo determinar que o vazamento está ocorrendo lá em 353,69. O que eu quero dizer? Entre A e B, na distância 353,69, eu vou ter aqui um vazamento.
Aí eu venho com a minha máquina e faço um buraco só aqui. Gasto muito menos, ou seja, eu vou ter um gasto muito menor para fazer a reparação da minha tubulação. Imaginem, se eu não soubesse, eu ia ter que rasgar. Seria muito bom se eu começasse a rasgar do B para cima, eu ia gastar menos. Mas se eu rasgasse do A para o B, eu ia gastar mais. Eu fazendo isso aqui, eu consigo definir exatamente o ponto. A grande jogada, e como a gente conseguiu resolver isso aqui, foi porque a gente tinha a rugosidade absoluta da tubulação. O problema está exatamente em fazer a rugosidade absoluta da tubulação. E aí que entram os modelos matemáticos, tá? E as pesquisas, que através da diferença de pressão ou histórico de pressão da minha tubulação, eu vou ajustando ou definindo rugosidades absolutas daquela minha tubulação. Para que na hora de um problema desse de vazamento, como eu já tenho isso calculado por várias medidas constantes na minha rede, eu sei aonde vai estar o meu vazamento. E aí quando ocorre, olha, teve uma queda brusca de pressão no meu sistema. Ah, então provavelmente é vazamento. Tá, se for vazamento, onde que tá? Bem, eu tenho aqui o meu modelo matemático, desenvolvido lá pelo Pedro, mostra que o vazamento tá lá. Eu vou com uma equipe lá, com um auscultador, tá? Me fugiu agora o nome do equipamento, turma. Geofone, perdão, um geofone. Põe meu geofone, vou lá naquele ponto que o modelo matemático do Pedro falou, porra, realmente aqui tá um barulho de vazamento. Aí eu vou lá, abro o buraco e faço a manutenção, tá? Então isso aqui é para vocês entenderem, mas é claro que o nosso grande problema está exatamente em ter esse valor de epsilon definido na tubulação, tá? Faltando duas questõezinhas para a gente terminar hoje. Uma tubulação horizontal de diâmetro igual a 150 milímetros de ferro fundido, em uso com cimento centrifugado, foi instalada em uma seção A uma mangueira plástica, um piezômetro, e o nível d'água na mangueira alcançou 4,2 metros. Em uma seção B, a 120 metros da seção A, o nível desse meu piezômetro de mangueira foi para 2,40. Determine a vazão. Então a gente tem aqui os dados. Diâmetro 0,15, coeficiente é 130, e aí eu vou para a tabela 2.3, tá? Onde eu acho o meu beta igual a 1,345 vezes 10 a terceira. Como que eu acho? Vamos lá na tabelinha, ó. Livrinho, página 54, manual hidráulica básica do Rodrigo de Melo Porto. Tem aqui um exemplo da minha tubulação, tá? Medi aqui, é 4,20, 2,40, distância de 120 metros. Perdão, deixa eu voltar aqui. C é 130, então tá aqui C é 130, tá? Diâmetro de 15. Então, ó o meu beta aqui, ó. Para vocês não dá para ver, vou tentar dar um zoomzinho aqui. 1,345 vezes 10 a terceira, tá? No caso aqui, beta, a gente vai estar definindo o que a gente está definindo aqui, tá? É o valor de beta para perda de carga metro por 100 metros. Ok? Então, continuamos a resolução. Vamos lá, eu sei que perda de carga é beta vezes a vazão elevado a 1,85 e é também que a perda de carga é o ΔH sobre L. Se eu calcular aqui, ΔH sobre L, eu tenho ele como 0,015 metros por metro. Convertendo isso para metro para cada 100 metros, eu posso substituir nessa equação, porque aqui só pode entrar metro para cada 100 metros. Eu substituo na equação e descubro a minha vazão. Ou seja, minha vazão aqui vai ser igual a raiz de 1,85, de 1,5 sobre o beta, né? 1,5 sendo o meu J, tá? Então, minha vazão é de 0,02535 metros cúbicos por segundo, ou 25,35 litros por segundo, tá?
Um outro método que a gente poderia estar utilizando para resolver essa questão, eu tenho a pesométrica de A e tenho a pesométrica de B, porque eu tenho que ir lá. O comprimento, tá, é aproximadamente 120 metros. Por quê? Se a gente parar para pensar, aqui eu vou ter 1,80, tá? E aí se eu for definir esse comprimento, que na verdade é o comprimento da tubulação, se eu for definir esse comprimento aqui, ele vai dar 120,01 metros, tá? Na hora que você aplicar isso, né, fazendo a hipotenusa quadrada igual a soma do quadrado dos catetos. Ou seja, turma, então nesse caso aqui ele é aproximadamente 120, tá? Porque esse 0,1 aqui só vai dar dor de cabeça, tá? Não muda nada pra gente. Ok? Tendo lá perda de carga, o ΔH sobre L, perda de carga 4,20 menos 2,40 sobre 120, perda de carga de 0,015 metro por metro. Vamos lá, de novo aplicando aquela equaçãozinha lá, equação de Bernoulli, sabendo que a cota pesométrica no meu ponto A é o pH mais o ZA, e eu sei que a velocidade nos dois pontos é igual, então eu vou cortar este com este, o resto aqui é o meu CPA, então meu CPA é igual ao meu CPB mais a perda de carga. Meu CPA eu tenho aqui, 4,20, meu CPB, 2,40, perda de carga, ΔH. Tiro aqui meu ΔH igual a 1,8 metros. Aplicando a equação aqui, tá? Ou seja, sabendo que é 1,8, tenho meu J igual a 0,15, aplico de novo na equação, me dá a mesma resposta. Diferença aí, de verdade, bem pouquinho entre um e outro. Certo? São os dois métodos para resolver o exercício 13. Ok? Vamos para o último exercício de hoje. Tá? A lista, se eu não me engano, são 20 exercícios, né? Então, próxima aula a gente termina os outros 6 exercícios e já entra já na última parte para... Deixa eu ver quanto tempo que a gente tem para a nossa prova. Prova de hidráulica é 20 de outubro, dá tempo para estudar legal, né? A gente tem aqui, estamos no dia 22, a gente tem mais 2 semanas. Então vai ter, a próxima semana provavelmente vai ser só teoria, porque a gente vai ter aquele feriadão de outubro, né? Então vai ser só teoria e a prova provavelmente não, sacanagem minha falar isso. A prova será até o final da lista de exercícios na aula que vem, tá? Até a parte teórica já entra para a próxima prova, para P2. Tá ok? Então, no exercício 14, a ligação entre dois reservatórios mantidos em níveis constantes é feita por duas tubulações em paralelo. Primeira, 1.500 metros de comprimento e 300 milímetros de diâmetro. Fator de atrito 0,032, transportando uma vazão de 0,056 metros cúbicos por segundo. Determinar a vazão transportada pela segunda tubulação com 3.000 metros de comprimento, 600 milímetros de diâmetro, fator de atrito 0,024. O que não muda? Os dois reservatórios estão constantes. Então, uma coisa aqui, turma, é o seguinte, olhando em planta, tá? Eu tenho aqui um reservatório, tá? Um R1, eu tenho aqui um R2. Eu tenho aqui uma tubulação que liga o R1 e R2 e uma outra tubulação aqui, tá? Tubulação 1 e tubulação 2, certo? Tubulação 1 é menor que a tubulação 2, tá? O que ele sabe, eu tenho aqui uma vazão 1 e aqui eu tenho uma vazão 2. Se eles estão em níveis constantes, tá? Isso daqui, mesmo que eu tenha os tubos, as tubulações são diferentes, eu tenho perdas de cargas iguais, tá? É uma das questões que a gente vai ter que levar em consideração para que a gente consiga resolver isso,
Tá? A gente tinha que assumir algumas hipóteses para que o resultado ocorra. Então, se o nível é constante, minhas perdas têm que ser iguais, já que as vazões vão ser diferentes. Então, tenho L1, 1.500 metros, D1, 0,3, fator de atrito de 1, 0,032 e a vazão de 1, 0,056 metros cúbicos por segundo. L2, 3.000 metros, 0,6 metros de diâmetro, fator de atrito 0,024, não tenho a vazão de 2, que é exatamente isso que eu estou querendo. Para que o nível se mantenha constante, com comprimentos diferentes, as perdas de carga no 1 e no 2 tem que ser igual, ou seja, perda de carga unitária vezes o comprimento de 1 tem que ser igual a perda de carga unitária de 2 vezes o comprimento de 2. Tá? Então, com isso em mente, a gente vai e parte para a resolução. Então, tem perda de carga em 1 vezes comprimento de 1 é igual a perda de carga unitária de 2 vezes o comprimento de 2. Fator de atrito de 1 vezes a velocidade de 1 ao quadrado vezes comprimento de 1 sobre diâmetro de 1 vezes 2 vezes a gravidade é igual a F2, V2 ao quadrado vezes L2 sobre D2 vezes 2 vezes a gravidade. E aí a gente vai resolver só esta equação aqui para a gente poder chegar num ponto. Tá? Eu sei que V1 é Q1A1, eu sei que V1 é 0,7922 metros cúbicos por segundo. O meu V2, eu vou deixar ele em função de Q2, que é exatamente o que eu quero. Né? Não é isso aqui que eu estou querendo? Eu vou deixar ele em função de Q2. Substituo na minha equação, ou seja, eu tenho toda a resolução aqui, tenho aqui o meu Q2. A resolução final me dá que o meu Q2 é de 0,25864 metros cúbicos por segundo, ou 258,64 litros. Ok? Então essa daqui é a vazão que ele queria que acontecesse. Ok? Simples, né? E é claro, só é simples porque a gente está assumindo uma suposição, que é exatamente aquela. Se ele não muda o nível, porque as perdas de carga têm que ser constantes. Ok? Turma, vamos parar por aqui hoje a aula de vocês. Eu vou pedir só que vocês